zumbis. Pessoas repetindo ideias absurdas. Pessoas cantando o hino nacional para pneus. Pessoas esperando que ETs viessem para o Brasil resolver o problema, o suposto problema da urna eletrônica. O que poderia ser uma comédia é uma tragédia que resultou na tentativa frustrada de golpe no dia 8 de janeiro. Mas, a partir dessa captura das redes sociais, por esse populismo, nós verificamos que há necessidade de duas grandes alterações em termos nacionais e internacionais em defesa da democracia. Bem, pessoal, eu falei que não teria um segundo vídeo hoje, mas vai ter sim, tá? Porque aconteceu muita coisa. Bem, Daniela Lima, da CNN, ela relata o que já foi passado agora à noite. O ministro Alexandre de Moraes abre investigação sobre Marcos Duval. Ouvido, Marcos Duval apresentou à Polícia Federal uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas. Possíveis crimes do Marcos Duval, tá? De falso testemunho, crime de denunciação caluniosa e também de coação no curso do processo. Então é o seguinte, esse Marcos Duval saiu por aí causando, estava querendo afastar o Alexandre de Moraes do inquérito, não sei, vai se dar mal, tá? Vai se dar mal. Mas eu sigo aqui mostrando o seguinte, né? Tá? Os bolsonaristas estão fazendo uma maior fusarca com essa reportagem. Moraes manda CNN, Veja e Globo News quebrarem o sigilo da fonte. A gente sabe que o sigilo da fonte é uma garantia constitucional, tá? Assegurada constitucionalmente. Bem, então tá aqui o Marcel von Hatten falando, como venho alertando há muito tempo, o arbítrio ainda chegará a todos, já está chegando liberdade de imprensa? Pois é, com essa decisão já era. E assim, aí eu fui olhar a decisão do Alexandre de Moraes, não vi nada que remeta nem remotamente à quebra do sigilo da fonte, tá? Então vejam vocês também. Primeiro, ele pede para a Polícia Federal, o número 1 lá é que ele pede para a Polícia Federal enviar o depoimento do Marcos Duval ao APF, ponto. Aí no segundo item ele pede o seguinte, a expedição de ofício para a revista Veja para que envie aos autos, no prazo máximo de 5 dias, o inteiro teor dos áudios já publicizados das entrevistas concedidas pelo senador Marcos Duval. Bem, terceiro, a expedição de ofício à CNN Brasil e à Globo News para que remetam aos autos, no prazo máximo de 5 dias, a íntegra de qualquer entrevista já publicizadas concedidas pelo senador Marcos Duval. Item 4, a expedição de ofício à empresa Meta, que é o dono do Facebook, para que encaminhe aos autos, no prazo de 5 dias, o inteiro teor da live realizada por Marcos Duval na madrugada do dia 2 de fevereiro de 2023. Então, assim, ele só está pedindo coisas que já foram publicizadas. Tá? O que isso aqui tem a ver com o sigilo da fonte? Sigilo da fonte, pessoal, é, por exemplo, aquele caso do Glenn Greenwald com o hacker de Araraquara. Ninguém sabia quem que era a fonte do Glenn ainda. E aí havia uma pressão do governo Bolsonaro, do Sérgio Moro, para quebrar os sigilos do Glenn, para descobrir quem que estava fornecendo aquelas informações, aqueles áudios, aqueles conteúdos da Vaza Jato para o Glenn. Essa quebra de sigilo da fonte era ilegal, tanto é que eles não quebraram o sigilo e eles foram descobrir quem que era o hacker por outros meios, tá? Então, isso sim é uma espécie de sigilo da fonte. Agora, esse caso que a gente está vivendo aí, quem que é a fonte da Globo News, da CNN e da Veja? É o Marcos Duval. Ou seja, não há sigilo da fonte. Todo mundo já sabe quem que é a fonte. É o Marcos Duval, é a origem de... Então, assim, não há quebra aqui do sigilo da fonte. Eles estão colocando... É nojento essa reportagem. E, aliás, não é a primeira reportagem não profissional que esse site tem descido muito nível, tá? Impressionante, assim, de fazer coisas, enfim, meio absurdas. Por falar em sigilo da fonte, saiu uma matéria muito completa aqui no Jornal Metrópolis, tá? Aí eu já vou pegar o gancho nesse próximo assunto. Então, são entrevistas ali com ex-funcionários do Palácio da Alvorada, durante a administração aí do Bolsonaro e da Michelle, e eles mostram ali provas que ligam Michelle Bolsonaro ao caixa 2 da presidência, é uma série de questões, brigas. Eu vou contar aqui alguns casos que estão nessa reportagem. Então, uma tentativa, tá, do Jair Renan, um barraco épico, e que terminou com uma tentativa do Jair Renan de ir para cima, para agredir fisicamente a Michelle Bolsonaro, e ele teria sido contido pelo pescoço por um dos seguranças lá da Michelle, tá, dentro do palácio.
casos assim grotescos, né? As pessoas, aqueles bolsonaristas sempre jogavam quando eles iam lá moedas dentro daquele lago que fica na frente, que separa o público do palácio. Vocês já viram muitos vídeos do Bolsonaro fazendo discurso ali e tal. E o pessoal, durante anos, jogou moedas ali dentro. E aí, a Michelle, poucos dias antes de sair do palácio, mandou o pessoal esvaziar aquele lago e foi feito um limpa, tá, naquelas moedas ali. Bem, outro caso impressionante, né? A equipe encarregada dos cuidados da primeira-dama passava toda semana no Palácio do Planalto para buscar dinheiro vivo junto ao tenente-coronel do Exército, Mauro César Cid. Ele é o da rachadinha, né? Eles sacavam o dinheiro do cartão corporativo ali no caixa, que ficava dentro do Palácio do Planalto, e isso abastecia todo o dinheiro ali da casa com esse dinheiro vivo, justamente para não ter registro ali no cartão, tá? Bem, Carlos Bolsonaro sendo barrado pela Micheque de entrar dentro do palácio, tá? E aí o Carlos ficava lá fora ali gritando, né, passando por trás do palácio, não sei o quê, chorando, tal, que os familiares da Michelle tinham todo o acesso, né? Domingo, inclusive, o almoço lá era só com o pessoal da Michelle, que vinha de Ceilândia, e o Carlos era excluído por ela. Então, vários barracos desse tipo, os bastidores, tá? Então, uma reportagem muito boa. Uai, seu app de vídeos curtos.